Olá, Gilberto Alves que fala. Nesse podcast eu vou falar sobre um assunto que é tão falado, né? Tanta gente falando sobre ele de uma maneira que eu nem concordo muito, mas é um assunto importante. E nesse podcast eu quero falar especificamente sobre ele. Ele quem, né? Ele o quê? O assunto hoje é sobre dinheiro, ou como ganhar dinheiro com semijoias. Basicamente, o assunto hoje a gente vai falar sobre dinheiro. Eu falo muito no programa Fala Que Eu Respondo, do Sistema DS Agora, que dinheiro não é o mais importante, não é o santo grau, não é o fim do processo. O dinheiro é apenas um meio do processo, e o mais importante são as pessoas. Eu falo isso e é verdade. Mas vamos falar um pouco de dinheiro então, porque já que está em segundo lugar, tem uma posição de destaque também, e você não vai me ouvir falar muito de dinheiro, assim como eu vou falar nesse podcast. Bom, colocando um pouco da minha visão sobre isso, um pouco sobre ganhos e perda. Então vamos lá. Muita gente reclama que não ganha dinheiro com semijoias, que não tem dinheiro, que estão correndo atrás do dinheiro. Aí você ouve aquelas máximas que você nem tem que trabalhar pelo dinheiro e sim fazer o dinheiro trabalhar para você. Ou então, enquanto você corre atrás do dinheiro, o dinheiro é difícil. Quando você desdenha o dinheiro, né, o dinheiro começa a correr atrás de você. Então tem um monte de frases em que elas têm lógico, um bom fundo de verdade, mas a questão é que elas são o resultado. Então, se você olhar, né, O Segredo da Mente Milionária, se você ver algum livro de autoajuda que você lê essas frases ou escuta nessas frases, mas eles não te falam exatamente, né? Por exemplo, Pai Rico, Pai Pobre é um livro muito bom, e O Segredo da Mente Milionária também, mas tem muitos outros que não te falam exatamente como ou qual foi o fundamento, né? Exatamente como ou qual foi o fundamento dessa frase, onde que veio isso, onde que surgiu isso, né? O que quer correr, né, mais atrás do dinheiro, quer não correr mais atrás do dinheiro, né? É parar de trabalhar, né? Ou tem que pensar em dinheiro porque eu tenho que pagar minhas contas. Ou então as pessoas ficam meio confusas, né, com tudo isso. E eu concordo, né? Elas têm que ficar confusas mesmo. Eu mesmo já fiquei muito confuso com relação a isso, porque se você conhece a minha história, né, quando eu iniciei no mercado de semijoias em 1990, com apenas 9 anos de idade, eu montava na argola em brincos para ganhar algum trocado, né, para ajudar lá em casa. Então eu trabalhava, né, na casa de uma vizinha que pegava um serviço de algumas empresas, e depois em 1992 eu passei a pegar o serviço diretamente de uma outra empresa, né, de semijoias, e me tornei autônomo com 11 anos de idade. Aos 13 anos, em 1994, fui trabalhar aí com solda fria em uma outra empresa de semijoias. Em 1998, né, passei um período aí sem estar lidando com semijoias. Em 1998 eu fui trabalhar para o maior fornecedor de semijoias do Brasil, tá produzindo brinco no bruto para ele, né, e fiquei 4 anos produzindo para esta empresa. Eu estava passando aí, né, por dificuldades financeiras, então parti para outra área. Em 2009 eu comecei a estudar na internet marketing. Em 2012 um amigo empresário, né, no ramo de semijoias, me pediu para ajudá-lo em uma venda grande que ele estava prestes a realizar, mas estava tendo dificuldade de comunicação e ele não tinha dinheiro para pagar pela consultoria. Então eu disse que poderia ser pago com produtos, né? Ou seja, produtos no bruto, né? Os produtos que ele produzia. E então eu recebi alguns brincos, né, bruto, como pagamento pela consultoria. E agora eu precisava vender naqueles brincos para pegar o valor da consultoria. Então eu levei os brincos para o banho, tá? Para a adição de metais preciosos, e investi aí mais R$ 43 para fazer o banho das peças. Agora eu precisava vender, né, e pegar o dinheiro. Então eu tive uma sacada. Falei, eu vou ajudar alguém a gerar uma renda extra, né, com essas peças. Então eu viajei 480 quilômetros até a casa de uma tia distante,
e deixei as peças para ela vender. E consequentemente está gerando uma renda aí. E em poucos dias ela já havia vendido tudo, então eu vi uma oportunidade de negócio. Havia investido R$ 43 e me retornava aí R$ 500 desse investimento. Reinvesti o dinheiro em novos brincos, no bruto, e mandei para o banho novamente. E esse me retornaram mais de R$ 1.500. Então eu precisava ampliar isso tudo, precisava ajudar mais pessoas a gerar renda. Então eu uni a minha experiência com marketing na internet com o meu negócio de semijoias e criei a Desce Agora, um sistema de vendas online. Através desse sistema eu posso ajudar centenas de pessoas a ganhar dinheiro com semijoias através da internet. Então a primeira coisa é mudar de realidade. Você não vai mudar sua realidade física, porque você está dentro de um conceito, em um ambiente, quer dizer, você está em um lugar que você trabalha, volta para casa. Você não pode mudar de realidade de um dia para o outro, porque é como se você romper com uma realidade sem saber direito para qual a outra realidade que você estará entrando. Só que existe um caminho para isso, E a primeira coisa é você pensar como alguém que esteja na outra realidade. Para começar, eu vou te fazer uma pergunta. Se alguém chegar e te falar, olha, eu estou vendendo este e-book aqui, que tem 10 páginas e ele custa R$ 30.000. Ele ensina uma estratégia para investimento em Forex, que você vai conseguir através de um robô, aí 2% ao mês garantidos, e essa é a média aí dos últimos 5 anos. Aí você fala, caramba, 2% ao mês, o negócio custa R$ 30.000, isso é um absurdo, não tem como. Será que isso é realmente um absurdo? Pensa o seguinte, se você tivesse R$ 100.000 para investir nesse robô, um robô de Forex, a 2% ao mês, que é um tipo de mercado de investimento, você vai ganhar R$ 2.000 por mês. Isso quer dizer que você não vai pagar os 30 mil. Então, um produto dessa natureza, você pode falar que está muito caro, porque não está dentro da sua realidade. E de fato não está, dentro da sua realidade. Mas, para uma pessoa que tem, por exemplo, R$ 1.000.000 para investir, 1 milhão, porque ele também não vai conseguir, vai dar aí, a 2% vai dar 20 mil. Ainda não vai conseguir cobrir. Mas, e se ele tiver 3 milhões, ele já vai conseguir R$ 60.000. Então, um robô tem 2% ao mês certeiro, Essa é a média dos últimos, 10 anos. E que se você tiver 100 mil para investir, você vai achar caro. Mas se você tiver 3 milhões, você vai achar que, é um preço razoável, porque aí vai te retornar 60 mil por mês, sem fazer nada. E é um robô que fica fazendo investimento para você. Aí você vai acabar achando barato. Então, dependendo da sua realidade, por exemplo, quando eu vendo um sistema desse agora, a versão 1.0 da assinatura sai por R$ 47 por mês. Muita gente chegou e achou caro, não tem como, Imagina. Algumas dessas pessoas que falaram que é muito caro, realmente é muito caro, porque não tinham dinheiro para comprar, o sistema está totalmente fora da realidade dela. Só que outras que falaram que está muito caro, é porque aquele valor não está na prioridade delas. Por quê? Elas não viram o retorno que elas podem ter através do sistema. E tem pessoas que estão utilizando o sistema e que já estão ganhando dinheiro e já pagaram o investimento que fizeram, e agora eles vão ter o retorno contínuo, porque o sistema está trabalhando. Então, com isso, primeiro você tem que pensar o seguinte: será que a minha realidade não está errada? Será que não sou eu que estou vivendo em um mercado de centavos e não num mundo de centenas de milhares de reais? Será que sou eu? Então, essa é a primeira coisa. Não existe caro ou barato, O que existe é uma realidade percebida. Porque quando você fala está caro, é porque não viu valor em um determinado produto. Por exemplo, uma joia que custa aí R$ 200.000, você pode olhar
e dizer, olha, isso aí é caro, tá? Aqui, caro não, é muito caro, né? Imagina um cordãozinho de ouro com diamante. É um problema, né, de percepção de valor, né? De repente, um milionário que tem lá seus 50 milhões na conta, ele vai passar, vai olhar para essa joia e vai falar, essa joia é muito bonita, vou dar para minha esposa. Ou então uma mulher, né, vai lá, vai falar, eu vou comprar essa joia para mim. Então quer dizer, para aquela mulher 200 mil reais não é muito dinheiro. Então ela vê o valor, né, na joia e não o preço da joia. Porque o preço da joia não é uma objeção. Quer dizer, ela tem dinheiro sobrando para comprar aquela joia. E segundo, aquela joia, né, naquele momento virou prioridade para ela. Para uma pessoa que tem, por exemplo, 400 mil reais na conta e que a joia custa 200 mil, é lógico que a joia não é prioridade, né, naquele momento. A prioridade talvez seja terminar de pagar o financiamento do apartamento, talvez trocar de carro, fazer aquela viagem para a Europa, que são coisas que provavelmente aquela outra mulher, né, ou o cara lá, o milionário, né, já fizeram. Quer dizer, a prioridade mudou. Não significa que, dependendo da situação, né, que você está, do grau de maturidade que você está com relação à sua vida e à realidade, né? Um determinado produto pode custar caro ou barato, independente do preço. Tudo depende da sua prioridade, tá? E a sua prioridade naquele momento. O que você tem para gastar, ou o que você tem de prioridades, é o quanto essas prioridades consomem o seu dinheiro. Você está no limite, né, muito tênue entre o ficar sem nada e o guardar um pouco. Essa é a primeira coisa, então, dependendo da sua realidade. O seu mindset é diferente. Então, com isso, daí você tem que começar a prestar atenção. Eu não vou mudar de realidade do dia para a noite, né? Mas então, como é que eu consigo mudar meu mindset? Você tem que começar a prestar atenção, como estando em uma outra realidade. Se eu perguntar para um cliente meu de consultoria, tá? Que trabalha com semijoias, se eu tivesse um sistema que gera leads, ou seja, prospectos, pessoas interessadas em seu negócio, e para ter acesso a este lead, você precisaria ser um afiliado do sistema, e para isso teria que pagar R$ 97. Você compraria? Cara, ele falou, onde é que eu pago? Tá querendo a hora. Quer dizer, R$ 97 para muita gente é uma fortuna, né? Mas para ele, né, chegou e falou, cara, está de graça. Por quê? Com esses R$ 97 eu posso ganhar 1.000, 2.000. Porque eu vou ter vencido a primeira dificuldade, né, que é ter prospecto, e vou partir para a segunda estratégia, que é onde eu sou bom. Ou então, com isso, daí você percebe que a realidade dele é diferente da realidade de outras pessoas. O mindset dele mudou a realidade dele. Então, era isso que eu queria compartilhar com você, tá? Você perceber que a tua realidade, ela pode ser mudada, mudando seu mindset, tá? Ou seja, você se vendo em uma outra realidade, né? Uma realidade mental, não uma realidade física que você está vivendo. Vendo uma realidade além daquilo que você está enxergando. Então, era isso que eu queria compartilhar com você através desse vídeo. Gilberto Alves, mais sucesso agora e até o próximo podcast. Olá, Gilberto Alves que fala. Neste podcast eu vou falar sobre um assunto que é tão falado, né? Tanta gente falando sobre ele de uma maneira que eu nem concordo muito, mas é um assunto importante. E nesse podcast eu quero falar especificamente sobre ele. Ele quem, né? Ele o quê? O assunto hoje é sobre dinheiro, ou como ganhar dinheiro com semijoias. Basicamente, o assunto hoje a gente vai falar sobre dinheiro.
Eu falo muito no programa Fala Que Eu Respondo, do Sistema DS Agora, que dinheiro não é o mais importante, não é o santo grau, não é o fim do processo. O dinheiro é apenas um meio do processo, e o mais importante são as pessoas. Eu falo isso e é verdade. Mas vamos falar um pouco de dinheiro então, porque já que está em segundo lugar, tem uma posição de destaque também, e você não vai me ouvir falar muito de dinheiro, assim como eu vou